Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 7º ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, juntamente com o meu colega, professor Dr. Ricardo de Aragão, que está aqui presente. Dentro do cronograma de atividades realizadas nessa disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas relacionados com o conteúdo desta disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico-científico, trazer e compartilhar experiências, conectar pessoas e estimular o debate crítico e reflexivo. Neste ano, o evento conta com 7 palestras que ocorrem sempre nas quartas, das 19 horas às 19 horas. Hoje, eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença do professor Dr. Marlos das Neves para proferir a palestra Águas Urbanas, o que precisamos oferecer para resolver problemas. Marlos Gustavo Ferreira Passos das Neves possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas em 1997, mestrado em 2000 e doutorado em 2006 em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH. Tem experiência na área de recursos hídricos, hidrologia urbana. Atualmente é professor associado 4 da UFAL, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Química, Engenharia do Petróleo e Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento, o PPGRHS. É vice-coordenador do PPGRHS, desenvolvendo ao longo dos anos pesquisas na área de hidrologia, sobretudo em hidrologia urbana, manejo de águas pluviais e águas urbanas. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridades para as perguntas. Solicito que durante a apresentação todos os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e os vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer a Marlos por ter aceito o nosso convite, assim como a todos e todas que estão aqui presentes. Marlos, passo a palavra para você. Obrigado, boa noite, pessoal. Queria agradecer muito esse convite. Eu já acompanho vocês no Instagram já há um tempo e sempre vejo as postagens lá, né, as divulgações. Quando dá, né, eu venho aqui também assistir. Eu acho que, assim, é uma oportunidade gigante de conhecer pessoas, né, de trocar mais informações, sair um pouquinho daquele eixo tradicional do Brasil de estudos de hidrologia, a gente se comunicar mais entre nós aqui do Nordeste, do Norte, né? E aí o Ricardo, eu quero agradecer muito aí o convite dele, o professor também professor Mauro. Tenho aqui também a presença até de ex-alunos aqui, da UFAL também, aqui, uns 3 ou 4 aqui, a Ana Laura, o Altair, o Moacir. O Moacir, inclusive, é da Prefeitura de Maceió, né? E a professora Daíse também está acompanhando. Então, é muito, muito legal estar aqui, tá? Então, acho que a gente tem que fortalecer mesmo os nossos laços e queria parabenizar por essa iniciativa. Eu acho muito legal da disciplina fazer isso, né? Hoje em dia, a gente tem que aproveitar essas, vamos dizer assim, como é que chama? Tecnologias, né? Para aproximar mesmo. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui e vou botar a tela cheia mesmo, que aí não tem erro, né? Ok. Pronto, aí deixa eu voltar agora aqui. Tá todo mundo vendo? Tá ótimo. Pronto, então, eu aqui me propus esse tema porque
eu venho, vamos dizer assim, tendo umas reflexões comigo mesmo, porque parece que a gente, né, aí está o tema, né, que precisamos oferecer para resolver os problemas, porque isso é meio uma reflexão, meio um desabafo, vocês vão ver, né, uma autocrítica, talvez. Eu acho que essa pergunta me veio à cabeça, e aí, o que é que eu fiz, né? Para começar, eu fiz o que muita gente está se acostumando a fazer hoje. Eu fui perguntar, na primeira, as realidades também é o que me faz refletir, às vezes, até onde estamos chegando, né? A gente pesquisa bastante, como eu vou mostrar aí, eu digo todos nós do Brasil, né? Em vários locais. Eu acho que eu vou até desligar esse WhatsApp aqui, viu, gente? Porque tá atrapalhando a gente. O meu WhatsApp tá atrapalhando todo mundo, peraí. Tá buzinando aqui. Pronto, agora eu vou voltar. Aí, Maceió mesmo, ao longo dos anos, vem enfrentando muitos problemas. A última grande chuva que causou muito problema foi essa de 2017, com morte e tudo mais, e Maceió tem problemas de queda de barreira, inclusive, né? Depois eu posso falar mais sobre isso. E aí a gente não tem só a questão do alagamento, mas outras coisas relacionadas à chuva, né? Ao longo dos anos, aí sempre tendo algum problema no noticiário. Esse ano, no dia 5 de fevereiro, não é nossa quadra chuvosa, fevereiro não está na nossa quadra chuvosa. Geralmente os maiores problemas ocorrem final de maio, início de junho, avançando talvez aí para julho, mas vira e mexe, aí vai, de vez em quando, em fevereiro, cai uma chuva. E dia 5 veio uma chuva bem pesada. Esse vídeo aí circulou até aí na CNN, da Globo, um ciclista aí sendo arrastado pela água, aqui perto do supermercado aqui em Maceió, né? Além disso, nós temos nossos velhos problemas das cidades brasileiras, né? Que são os problemas de poluição. Então, apesar da minha formação ser muito mais na área quantitativa de hidrologia, eu reconheço que hoje em dia a gente tem que conversar mais com os colegas, porque o problema não está mais na questão só de alagamentos. A Prefeitura de Maceió até, inclusive, está com um grande projeto aí, que tem lá suas vantagens e desvantagens, mas que é o Renasce Salgadinho. Eu tenho pontos positivos e negativos assim, em relação a ele, mas é para mostrar a preocupação também que já vem há muitos anos desse riacho, por exemplo, que é um dos riachos, vamos dizer assim, o riacho que na parte final ajudou a dar origem à nossa cidade, né? Então, nós temos também muitos problemas assim. E aí, gente, o que é que eu fiz? Se eu vou jogar aquela pergunta, olha só, né? O que é que vai acontecer se eu jogar essa pergunta numa inteligência artificial? Bom, aí a gente sabe que a inteligência artificial ela vai buscar o que tem por aí afora, o passado, né? Eu peguei a inteligência artificial da Meta no próprio WhatsApp, depois fui no ChatGPT e depois fui no Copilot da Microsoft, né? Joguei lá essa pergunta, o que é que temos a oferecer, né, para resolver os problemas de águas urbanas? Eu não vou ficar detalhando nada, não, apareceu muita coisa, tá? Eu vou só botar os pontos principais. Apareceram textões, uns maiores, outros menores, esse foi até talvez o segundo menor. Mas, assim, há semelhanças no que elas responderam, tá? O que precisamos oferecer para resolver os problemas de águas urbanas? Bom, tem algumas palavras-chave aí, gestão integrada, planejamento, infraestrutura, educação, políticas públicas. A Meta, no WhatsApp, ela sugeriu ler esse artigo aí. Aí eu fui procurar, que artigo é esse, né? Será que ela fez um resumão desse artigo? É um artigo do professor Tucci, numa revista de estudos avançados da USP. Teve uma série de textos, um ano, não lembro qual foi esse ano aí, vocês depois podem ver, no DOI. Eu vou passar para vocês, essa apresentação, esse PowerPoint, que aí eu coloquei vários links para vocês acessarem lá as coisas, né, os artigos, tudo. E aí, me parece que a Meta meio que fez um resumão do que o Tucci fala nesse artigo, né? Até porque o Tucci fala, em muitos artigos dele tem um encadeamento de ideias parecido, né? Bom, mas essa foi a Meta, tá? Aí eu fui no ChatGPT, aí ele fez um textão mesmo grandão, tá? Mas ele também falou em infraestrutura, ele também falou em planejamento, ele também falou em educação,
Na infraestrutura, ele detalhou um pouquinho, ficou só em sistema de drenagem e tratamento de esgoto, ele já incluiu infraestrutura verde, né? Então, aí foi... Mas o resto foi semelhante. Ele falou também de proteção ambiental e políticas públicas e governança. Só proteção ambiental, talvez, foi uma coisa que não apareceu no outro, tá? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, quando a gente vai com uma palestra, várias palestras falam essas coisas aí, que é necessário para resolver nossos problemas, né? Quando eu fui no Copilot, né, aí ele também foi o mais resumido, talvez, e eu achei interessante que ele colocou uma pergunta. Eu não segui adiante não, viu? Eu conversando com ele não, mas ele diz assim, qual desses aspectos você acha mais crítico na sua região? Ele pelo menos propôs um diálogo, né? Os outros não propuseram nada. Também falou infraestrutura, só que colocou a palavra resiliente, que tem aparecido bastante nos estudos, nas pesquisas, nos artigos, etc. e tal. Tratamento e reaproveitamento já foi uma coisa que apareceu nele. Monitoramento inteligente, engajamento da comunidade e políticas públicas. Foi o mais diferentão, né? Nas respostas. Eu achei interessante aí, ele tentou pegar coisa mais recente, tecnologias de monitoramento inteligente, né? Então, se você for ler alguma coisa sobre cidade resiliente, sempre tem essa questão do monitoramento inteligente, da inteligência artificial, da internet das coisas, engajamento da comunidade. Eu acho que também na área de águas urbanas, gente, tem muita gente aí já começando não, né, já pesquisando ciência cidadã e outras questões envolvidas aí para resolver os problemas, ou seja, para a gente integrar não só tecnicamente as áreas, mas com a comunidade também, com a sociedade, tá? E aí eu fiquei pensando, se faltou algo, né? Aí eu fiz essa pergunta para mim, fica para vocês também refletir, se vocês quiserem pensar o que é que cada um de vocês acrescentariam para resolver os problemas de águas urbanas já em nossas cidades, né? Eu tentei colocar algumas coisas, tá? A gente precisa de mais pesquisa, será? A gente precisa, será que mais comunicação, diálogo e participação, né? Porque, como eu falei no início, né, a realidade ainda está dando um tapa na nossa cara, né, no sentido de vocês estão estudando, mas parece que não estão resolvendo. E eu vejo essa angústia com colegas de vários locais, tá? Inclusive colegas que estão no dia a dia da prática, né? Eles às vezes ficam meio frustrados, porque realmente é uma coisa complicada, né? Nosso país também, dimensões gigantes, diversidade imensa, então a gente tem essas questões. Será que a gente precisa de mais inovação, mais aplicação, né? Será que a gente precisa formar melhor nossos profissionais, desde a graduação até após, né? Será que a gente precisa de mais legislação, né? Então, fica para, inclusive, contemplar aquilo que a inteligência artificial colocou lá na minha frente, né? Que é o basicão, né? Assim, infraestrutura, conscientização, educação e tudo mais, políticas públicas, gestão do uso do solo, né? Então, eu fui tentando aí verificar cada um desses. Por exemplo, mais pesquisa. A gente anda fazendo o quê, né? A gente anda fazendo pouca pesquisa, muita pesquisa. A gente anda aplicando, né? Então, foram questões que vieram aparecendo na minha cabeça. E aí, eu tive a ideia de em 2 locais, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Eu recomendo aí vocês que estão na pós, né? Estão começando a ler as coisas, ler bibliografia para conseguir fazer seus textos, né, suas dissertações, teses. Se você colocar lá águas urbanas no período, nos últimos aí 5 anos, 4 anos, né, você tem aí 81 dissertações e teses. Isso é no Brasil, tá? Se você colocar o tema drenagem urbana, aparecem 179 dissertações e teses, com essas palavras-chave, tá? Não analisei se realmente, né, algumas fogem demais e colocam solar, enfim. Às vezes, algumas têm mais ou menos realmente imersão no tema. Tá aí o link também, que eu passo o slide para vocês podem ir lá também. Aí também eu fui na CAPES, né? Mesma coisa, um número gigante aí, ó. Em 4 anos, né? 97 dissertações e teses no tema águas urbanas, 216 dissertações e teses no tema drenagem urbana. De novo, não fui no detalhamento delas, tá? Mas só para ter uma ideia de números.
Então, será que a gente não está pesquisando? Eu acho que a gente está. E eu acho que a gente está em vários locais hoje do país, né? Quando eu saí para fazer, o professor citou, né, o currículo aí, quando eu saí para fazer pós-graduação, tinha o aluno da UFAL podia ir para o IPH, fazer hidrologia, podia ir para São Carlos fazer saneamento ou hidrologia ou estruturas, podia ir para o Rio de Janeiro fazer estruturas, né? Alguns, no final da década de 90, começaram a ir mais para... Tinha algumas professoras minhas foram para Campina Grande já tinha um curso de pós-graduação bom, e algumas professoras hoje que são minhas colegas foram a Epicleu, da Rosângela, foram fazer mestrado aí em Campina Grande. Recife já tinha alguma coisa. Hoje em dia não, né? A coisa está mais espalhada, e inclusive com cursos nota 7 espalhados no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Então, mas para dizer assim, que tem muita gente estudando muita coisa. Alguns desses trabalhos se transformam em artigos. Aí eu só coloquei revistas brasileiras, que eu considero assim, que tem trabalhos que vocês podem ler, né? Da rega para baixo predominantemente em português, né? A RBRH agora já está em inglês, né? Já está internacionalizada com o processo... Mas, assim, são revistas boas, né? Eu acho até muitos dos nossos colegas meus, a gente avalia, né? Artigos dessas revistas, são revistas boas, assim. A REGA e a RBRH da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a Engenharia Sanitária e Ambiental da ABS, tem a DAI é mais prática, talvez seja a mais prática de todas elas, né? Mas é bom ler também revistas que tenham um cunho mais prático. Eu não coloquei as internacionais, mas hoje em dia temos aí a Urban Water, né? Muitos artigos, a Water também, então, e outras, né? Outros journals aí de hidrologia, alguma coisa aí, tem muita gente publicando, mas só para dizer para vocês, o que no Brasil a gente tem feito e que talvez a gente não consiga dizer por que, então, a gente não resolveu ainda nossos problemas se a gente estuda tanto, né? Então, na teoria, eu fiz esse gráfico aí, tudo e qualquer tese, dissertação, artigo que você vai ler, você vai ter, primeiro, falando que tem a ver o tema drenagem urbana e água urbana, você vai ver alguma descrição desse tipo aqui, né? As fases das águas urbanas no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, tá? Eu botei até um link de um artigo ali em cima que eu acrescentei algumas coisas me baseando nesse artigo aqui, ó. É um artigo que já está ficando velho, né? Já tem 13 anos, mas que é muito legal, do Burns com Fletcher e outros. Eles, então... E aí, artigos aí do Tucci, de outros professores aí, do livro do professor Márcio Batista, com o professor Nilo, né? Tem vários livros aí da bibliografia nossa de águas urbanas, que fala também dessas fases de drenagem urbana, desde da época que a gente jogava tudo na rua, até um talvez presente indo para o futuro, que é acrescentar o nexo água, energia, né? Emissão, já trabalhando com mudança climática, né? Então, aí eu botei umas setinhas embaixo, que a minha percepção é que a gente aplica ainda muito, né, aquela seta maior ali, né? Ainda a gente é como se a gente tivesse predominantemente ainda na fase higienista, focada na eficiência da drenagem, né, na condução hidráulica, né? E a gente crescendo a parte de técnica compensatória corretiva, né? E engateando ainda nas outras, né? Mas pelo menos na academia, aí embaixo eu coloquei na academia. Me parece que na academia ainda temos muita coisa na fase corretiva de pesquisa e crescendo alguma coisa na parte ambiental e uma outra tese ali acolá já começando a englobar outras coisas, análise de ciclo de vida, outras coisas bem interessantes, né? Então essa figurinha eu montei assim pensando de tudo que eu li, né? Fala-se muito hoje em SBN. Eu sempre digo que às vezes são nomes velhos para coisas, nomes novos para coisas antigas, né? Eu gosto muito da denominação LEED, mas até porque a solução baseada na natureza não é só para água urbana, é bem mais amplo, mas tem sido usado. Não é reclamando, não. É mais uma nomenclatura que aparece e que vocês podem se ligar. Aqui eu peguei a tese da Marina, na USP São Carlos, e ela também mostrando que
as técnicas LEED hoje já tem que ter uma preocupação que englobe aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então a gente já tem que pensar em resiliência, a gente já tem que pensar em regime de fluxo e não só deter vazão de pico, amortecer vazão de pico, amortecer... Não, a gente já tem que pensar, ela chama de LEED 3G, terceira geração, a tese dela, né? Ela propõe essa... Então a gente já tem que pensar em coisas que abranjam esse tipo de coisa, né? Estética, recreação, qualidade da água e mitigação de alagamento já é uma coisa que vem desde a primeira geração, ó, então já é uma coisa que a gente já tem que ir adiante, né? E só para dizer a vocês, ó, tudo que eu coloco aqui não é, né, exaustivo, né? Que, assim, é o que o Marlos leu em algum momento, ou que acompanhou, ou que estava presente, ou que fotografou. Então, assim, UFA, UFPE, USP, Federal Santa Maria, Unicamp, UERJ, URGS, UNB, UFPB, a UFCG também eu posso colocar aqui, né? UFSCar, Unesp, UFMT, ou seja, em tudo que é lugar no Brasil tem gente pesquisando, né? Tem gente pesquisando. Tem umas fotinhas aí, ó. Desde 2002, quando eu ainda estava no IPH, eu saí do IPH, na verdade, em 2005. Tem um pavimento permeável aqui que foi construído mais ou menos um pouco antes de eu voltar para Maceió, aqui, o pavimento permeável no IPH. Isso aqui foi da tese do professor Vladimir, né, meu colega, professor Vladimir, inclusive coordenador das engenharias 1, né? Aqui a tese de doutorado dele foi sobre trincheiras de infiltração, isso em 2002. Muitos experimentos na UFMG, né, aqui ao lado de uma rodovia, uma trincheira de grandes dimensões. O professor Mário Mendiondo, inclusive, usou a casa dele para construir trincheira de infiltração. Então, temos longas histórias aí, né? Professor Jaime Cabral, na UFPE, orientou já muitos trabalhos com... Tem outras fotos de lá, eu nem coloquei aqui, eu acho. Não sei. O pessoal do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né, na verdade... também com muitos experimentos, artigos publicados, né, estudando de novo a USP. Isso aqui foi da tese que eu falei, a da Marina, a biorretenção grande. Essa foi uma trincheira de filtração bem grande da UFPE. O professor Jaime um aluno dele tentou entender o funcionamento de uma trincheira de tamanhos maiores do que o comum, né? Além de trabalhos mais de laboratório, aqui é uma biorretenção num protótipo de laboratório. Então, na Federal Santa Maria, com pavimentos, com biorretenção. Na UFAL, nós temos até artigo publicado aqui com monitoramento. Aqui foi na casa da minha mãe, eu instalei um reservatóriozinho para estudar monitoramento de água de telhado. Aqui a biorretenção, de um projeto do professor Vladimir, mas que eu orientei também dissertações nessa biorretenção nossa lá, né? A professora Daísa, que está aqui, também já trabalhou com ela, com essa biorretenção. Então, esse experimento aqui não falta, né? Nós tivemos um auge, né? Naqueles momentos ali em 2009 até 2011, 2012, 2013, quando tinha uns grandes editais de Afinep. Então, muitos desses experimentos nós fizemos na época do MAPLU, né? Eram 16 universidades, 16 instituições de ensino envolvidas nesse projeto. E aí a gente tinha o dinheiro e cada local foi fazendo seus experimentos, né? Além disso, nós tínhamos os eventos, né? Assim, o nossos simpósios. E a última vez que eu encontrei o Ricardo foi no Enal, em Recife, né? No Encontro Nacional de Águas Urbanas, a cada 2 anos. O próximo será em São Carlos, ano que vem, participem. Recentemente foi criado lá no IPH um INCT de soluções baseadas na natureza, tem aí o Instagram, o professor Davi, que foi meu professor lá, não foi meu orientador, foi meu professor lá no IPH, ele está coordenando com algumas universidades ali do Sul, eu acho que é mais do Sul, não tem do Sudeste, nem de outro, do Sul mesmo ali, mas é uma coisa interessante. E aí tem a realidade, né, de novo, né, esse gráfico aí mostra a professora, tem uma professora... esqueci o nome dela, rapaz. Raquel Rosnick, uma professora muito conhecida, né, urbanista da USP, que ela em 2019 publicou no Lab Cidade, aí no blog, aí no site, uns investimentos em asfalto, em recapeamento, né, em usinas de asfalto, e os investimentos em obra e enchentes caindo, né, ao longo dos anos, e o de asfaltamento aumentando, né. Então, é aquela coisa, parece que a gente continua
repetindo os mesmos erros, apesar de tudo que eu mostrei antes, de tantos anos de pesquisa, mais de 20, quase, eu diria que mais de 30 anos as universidades brasileiras já vêm trabalhando nessas questões, né? Aqui foi uma publicação minha no LinkedIn, eu fico meio chateado quando eu vejo essas coisas aqui perto de casa, ruas em paralelepípedo, o pessoal deu um problema no paralelepípedo, deu algum probleminha, aí taca asfalto por cima, né? E aí já sabemos há décadas, nesse artigozinho que eu botei no LinkedIn, nós já sabemos há décadas que você vai em qualquer manual de drenagem de 30, 40, 50 anos atrás, que o paralelepípedo tem um coeficiente de escoamento melhor. Então, por que a gente piora? Por que não deixa como está? Né? Porque eu preciso, por exemplo, de um asfalto numa rua que tem pouco movimento de carro, de 6 metros de largura, né? Então, são questionamentos que a gente fica, às vezes, fazendo, né? E, às vezes, se frustrando, mas, às vezes, também entendendo que professor é assim mesmo. Professor tem que manter a esperança e confiar em quem ele está formando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser crítico. Então, a gente fica olhando para essas coisas e aí, nesse artigo também eu mostro experimentos no Brasil, gente, de mais de 30 anos já estudando o coeficiente de escoamento. Alguns eu coloquei foto nos slides anteriores, né? Aí fica a pergunta para vocês, ó. Na última eleição municipal, o que os candidatos diziam ser saneamento? Não precisa ninguém me responder aqui, mas depois tentem lembrar, tá? Assim, quando fala assim, saneamento, eu não digo nem na eleição, tá? Depois que se elege também. E aí, quando o candidato é um reflexo da sociedade também. O que é que a sociedade diz o que ser saneamento? Né? Então, a gente... uma coisa que eu digo sempre é que a gente precisa, talvez, educar muito a população, né? Então, se vocês perceberem o que as pessoas falam de saneamento, vocês vão ver que não estão nada alinhado com nossa legislação, que é muito boa, né? Muito boa. Mas vamos lá. Então, aí, saindo das pesquisas e da realidade, será que a gente precisa de mais comunicação, diálogo, participação, né? As pessoas sabem o que está ocorrendo, que a gente pesquisa tanta coisa. O meio técnico sabe que temos à disposição esse monte de coisa, né? Nossos colegas, os poderes públicos fazem alguma coisa, tá? Vira e mexe, e aí o Lelu tá nesse bolo, né? Tem muita gente boa e muito perfil bom já na internet mesmo, nas redes sociais. A professora Juliana tem um perfil muito legal, tem o pessoal do Rios e Ruas, tem um monte de gente, né, que tenta mostrar alguma coisa para as pessoas, né, que está fazendo, o que é possível fazer, certo? Na imprensa, vira e mexe, já temos aí, de vez em quando sai um artigo, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós temos, esse aqui foi de alguns anos atrás, 2020, 16, ou seja, 5 anos atrás, esse artigo aqui na Globo, né, no G1. Então, interessante, né, assim, mostrando como seria uma cidade esponja, tá? Aí mostrando aí o exemplo da Holanda, aqui abaixo, no meio, um exemplo da China, na direita, só que aí começa a vir algumas interrogações, tá? Eu vou botar uma interrogação grande aí, porque eu acho que às vezes a gente confunde cidade esponja como solução de uma inundação ribeirinha. Eu tenho uma desconfiança de que a gente pode, quando um tema vira moda e ele começa a ser falado muito, corre o risco de a gente falar besteira também, tá? Então, e aí, eu acho que e aí pode frustrar as pessoas depois, né? Anos depois, ser um motivo de frustração de não resolver os problemas. Por que eu estou dizendo isso? Apesar daqui ter uma foto mostrando, se eu não me engano, aqui é o mesmo ponto na China, com a transformação, tá? Mas, assim, esse caso aqui que eu botei interrogação é, basicamente, solução de inundação ribeirinha, tá? A gente costuma dividir os tipos de alagamento ou inundação em ribeirinha e aquela, né, que é provocada pela urbanização, pela impermeabilização. Eu posso ter uma cidade que não passa nenhum rio perto dela e ela tem alagamento, né? E, ao mesmo tempo, posso ter uma cidade que só tem alagamento na margem, mas dentro dela está tranquilo de drenagem. Então, são dois tipos diferentes de... Agora, pode as duas coisas acontecer ao mesmo tempo? Pode.
né? Porto Alegre tem questões, por exemplo, agora a gente viu, tem questões de alagamento ribeirinho, tem, e tem questões de alagamento por causa da impermeabilização do solo, também tem, e quando os dois se juntam é a tempestade perfeita, né? Problema de um lado, e olha para um lado o problema, olha para o outro o problema também. Aqui embaixo tem uma praça na Holanda que é usado como skate, convivência, e aí quando chove vira um reservatório de detenção. E aqui na esquerda algumas soluções, no mundo ideal, né, o mundo que a gente queria que acontecesse, tá? E aí, gente, tem um artigo recentemente lançado na RBRH, é um artigo até grande, 35 páginas, eu ainda não li, mas eu sei que a gente já, até no Enal, né, o Ricardo deve lembrar que no Enal teve algumas palestras, 3 palestras, eu acho, sobre Rio Grande do Sul, e esse artigo agora meio que consolida essas ideias que o pessoal vinha falando em palestras. E aí eles vão mostrar que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não necessariamente é resolvido por questões de drenagem. Foi realmente uma chuva excepcional que passou em algumas regiões onde a população ocupa o leito maior do rio, e aí, meu amigo, não tem cidade esponja que resolva isso não, viu? Aí ocupação, uso do solo, gestão de ocupação ribeirinha, né? Em Maceió, nós podemos dizer que a laguna, perto da Laguna Mundaú, é uma questão de mais ribeirinho, mas, ao mesmo tempo, isso influencia em alguns canais no bairro do Vegel, que é um bairro aqui que é bem plano, cheio de canais. Então, nós temos também pontos aqui em Maceió que podem ter os 2 problemas acontecendo ao mesmo tempo, tá? E com relação à percepção de colegas profissionais, esses 2 artigos, um do pessoal de Belo Horizonte e outro do professor Adriano Rolim, né, da Federal da Paraíba, de João Pessoa, eu acho que é um aluno dele, são alunos dele também, ou colegas, não sei, são 4 autores embaixo, eu só li o dele, eu não li o do pessoal de Minas Gerais, que é o de cima, mas está aí para vocês, sobre a percepção dos profissionais sobre as soluções de drenagem urbana sustentável, tá? Tem resultados interessantes, muito, inclusive, a ver com a formação de cada profissional. Ele entrevistou pessoas, arquitetos, engenheiros ambientais e engenheiros civis. E leiam que vocês vão ver coisas interessantes que tem muito a ver com a formação, gente. Foi o que me deu essa impressão, tá? Ele discute lá as estatísticas de resposta. Inclusive, uma das perguntas que ele coloca lá, interessante, ele coloca uma frase pegadinha, dizendo que canalizar rios é um problema de drenagem, é uma solução sustentável para resolver problemas, por isso. E a maioria dos profissionais responderam que sim, que concorda com a frase. Então, a gente tem muita coisa para fazer, viu? Para educar, inclusive, colegas, né? E aí, mas não precisamos fazer sempre tudo do mesmo jeito também? A gente aprende na graduação, no mestrado, a hidráulica, as equações, como projetar um canal, né? Aí depois a gente avança um pouquinho, estuda equações de Saint Venant, como simular, métodos hidrológicos, modelos e tal. A gente precisa usar sempre do mesmo jeito as mesmas ferramentas, né? Eu preciso deixar de ser engenheiro para ter uma visão diferente, né? E aí, tem vários casos interessantes. Esse é um dos casos mais antigos da Prefeitura de Belo Horizonte, o projeto Drenúvios, depois entrem, né? Algumas microbacias lá em Belo Horizonte foram recuperadas. Não é só no exterior que tem exemplo bom, não. Aqui no Brasil tem alguns também, tá? Em São Carlos já teve exemplos. No Encontro Nacional de Águas Urbanas de 2007, a gente plantou, inclusive, uma árvore. Cada um plantava uma árvore, cada participante uma árvore aí nessa área que foi revitalizada. Teve um trecho de um córrego que foi destamponado. A prefeitura perguntou às pessoas se elas queriam uma via marginal ou um córrego. Logicamente, as pessoas inicialmente queriam uma via marginal. Mas depois, quando a prefeitura disse, a gente quer fazer isso. Aí, quando a prefeitura mostrou o projeto de áreas de convivência, de tratamento da qualidade, melhoramento da qualidade da água e tal, aí o pessoal foi mudando de ideia. Será que então não é bom, ao invés de uma via marginal, colocar... alguém falou alguma coisa? Não pediu a palavra? Eu não estou vendo, não, vocês, viu, gente? Eu acho que é um comentário aqui, professor Marlos, mas é de Ronald. Sim. Eu gostaria de ter acesso à apresentação também, mas não faço parte da disciplina ofertada.
Eu acho que pode se... Tem problema não. Pronto, a gente pode repassar também. Se não conseguir, aí você pode entrar em contato comigo, não tem problema não. Passa um e-mail e não tem nenhum problema não, viu? Obrigado. Isso aqui, ó, é público mesmo, é para a gente discutir e é para vocês aprimorarem mais ainda. Um dia vocês vão apresentar vocês mesmos em algum lugar e melhoram a apresentação e arrochem aí. Vamos lá. Aqui é um exemplo, uma colega minha ela é de Porto Alegre, mas hoje mora em Londres, a Daniela. Já morou em Portugal também, e ela mandou essas fotos. De uma ação muito interessante. Foi uma união entre a Universidade do Porto, a Câmara Municipal lá, né? O Instituto Politécnico, a Universidade do Porto e a Câmara, eles chamam Câmara do Porto, acho que é a Câmara Municipal. Porque esse rio passa na cidade, mas passa por dentro da universidade, né? Há algumas iniciativas aqui semelhantes, eu não sei aí em Campina Grande, mas acho que o professor Jaime Cabral há muito tempo estuda o Riacho Cavoco, que passa por dentro da UFPE. Eu acho que ele tem ideias semelhantes. Mas, assim, é muito legal esse exemplo. Ela mandou essas fotos assim, rapaz, isso aí, olha, tem estrutura hidráulica tradicional? Tem comporta ali, ó, tem umas estruturas de cipação, tem uns bueiros, tem. Mas também tem hidráulica na parte... Tem hidráulica aplicada a uma coisa assim, um escoamento mais natural possível, mas... Você veja, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Por que eu não posso projetar um canal que tenha... pode ter lá gabião, pode ter alguma estrutura de concreto, mas com a natureza junto. Por que eu não posso fazer isso, né? Área de convivência. Então, é um exemplo que eu acho muito legal. Eu tenho outras fotos também disso aí, que ela mandou pra gente num grupo aqui tem um grupo do ex-alunos do IPH aqui que a gente, às vezes, conversa muito, né? Conversa besteira também, mas também conversa coisa séria. Aí, lá em Porto Alegre, tem alguns exemplos. Quando eu saí de Porto Alegre, ainda não tinha esses locais, ó. E são bacias de detenção integradas com áreas públicas de convívio, né? Essa bacia aí, vocês estão vendo ali, nessa foto de cima, tem uma declividade grande ali, ó. Tem um morro, havendo asfalto ali, lá ao fundo, né, o asfalto. Se eu não me engano, essa bacia aí já teve no passado, na década de 90, a morte, assim, de vir uma enxurrada e entrar em carro. Foi um negócio, foi bem traumatizante para esse bairro aí. Maceió vai ter uma audiência pública, e assim, uma das coisas que eles querem fazer, na verdade, é uma audiência pública sobre serviços para os próximos anos. Eu coloquei uma frase aí em cima, parece uma crítica, mas não é não. Eu botei até um artigo no LinkedIn aí abaixo que eu estudei essas estruturas de retenção de resíduos na minha tese, e para dizer o seguinte, isso já é estudado na África do Sul há quase 40 anos, 35 anos mais ou menos, essas cestinhas, tá? Na Nova Zelândia e na Austrália também, 30 anos atrás o pessoal já estava estudando isso aí. Jardim filtrante talvez seja uma coisa mais recente, né? E há essa ideia de aplicar aqui em Maceió algumas dessas soluções. Vou ser sincero, eu estudei isso, eu era meio preconceituoso com o bueiro, na verdade é boca de lobo, né? Inteligente. Eu acho sempre que mais inteligente é a gente não deixar o lixo chegar lá. Mas chega. Então, um trabalho recente na Federal não sei se o Ricardo foi nessa visita técnica, eu fui no Enal com a engenheira da autarquia lá de urbanização, o Moacir que está aqui deve conhecer, não sei se ele conhece, aí o Moacir é aluno de lá também, né, ela fez uma dissertação de mestrado com umas propostas dessas cestas, e ela disse que ajudou muito na diminuição do tempo de manutenção das redes. Aí meu preconceito já foi, então, se você tem uma equipe e realmente você faz cair de 15 dias a limpeza de uma rua para 5, então talvez valha a pena. Mesmo sabendo que a gente podia não deixar, o melhor era não deixar o lixo chegar lá. Então, Maceió já tem alguns testes e está com previsão de ampliar, né? Eu me inscrevi até, vou lá participar dessa consulta pública, vai ser dia 30, né? As contribuições podem ser feitas até dia 22. Então, e assim, sugiro vocês lerem 2 artigos aí, da disciplina também, como
o professor cobrar vocês aí da disciplina. Um artigo agora recém-lançado, acho que é de 2024, na verdade, não lembro agora se é 2024 ou 2025, na Rega, e outro, que aqui ele faz uma análise de como estão algumas cidades do Brasil, de cidades grandes, enormes, como São Paulo, e cidades pequenininhas, como Taquara. Tá? Então, ele mostra aí quantos tem plano de diretor de drenagem urbana, quantos tem plano de diretor de saneamento, qual mais ou menos o gasto, né, o investimento, o OPEX, CAPEX, que agora é moda também falar assim, né, das prefeituras. Então, é um artigo bem interessante. Uma das autoras desse artigo tem duas ex-alunas daqui da UFAL, a Daniela Feitosa, que fez doutorado no IPH, e a Maria Elisa, que fez doutorado na UNB, mas hoje está na ANA, e a Maria Elisa hoje é coordenadora lá da parte de drenagem também. Ela trabalha também junto com a Ana, acho que Maurício e a Lígia também, lá na ANA, né? Então, eles estão à frente também dessas coisas. E outro artigo em outra revista brasileira, eu nem conhecia essa revista, mas é um artigo bonzinho também, porque ele faz um raio-x de onde são citadas as soluções nos planos diretores de algumas cidades. Basicamente, aí foi do Sul e do Sudeste, eu acho. Tá? Que eles fizeram uma análise, eles verificaram, né, onde tem plano diretor, manual de drenagem, e fizeram um diagnóstico. O que é que se fala nesses planos? Por exemplo, pavimento permeável é a solução mais citada. Eu destaquei aqui. E Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo são os locais onde você tem a maior frequência, a maior quantidade de soluções citadas. Não significa que estão sendo implementadas, mas pelo menos são citadas, né? Então, eu entrei em contato esses dias com a Maria Elisa, e a Comissão Técnica de Águas Urbanas está trabalhando nos cadernos de águas urbanas. Então, a ideia é que o primeiro volume saia com uma revisão semelhante a desses artigos da legislação em todo o Brasil. É bom ter essa fotografia, porque aí, por exemplo, um aluno aqui, não sei se alguém aqui já está numa prefeitura da disciplina, mas um dia pode ser que esteja à frente de uma gestão, ter um arcabouço aí, né, uma verificação de como está no Brasil, ajuda até a fazer, propor legislação no seu município, né, quem sabe. E aí, assim, outra questão assim, que a gente tem discutido muito na UFAL, desde a graduação até após, a melhor formação de profissionais, né, com as novas DCNs das engenharias, tal, a gente tem trabalhado, a gente tem visto assim, será que a gente ensinou durante muito tempo pessoas só para ser cientista, né, ou também, será que a gente ensinou para agir e projetar, né? Eu sei que tem disciplinas, né, nos cursos de graduação, sobretudo de projeto, tudo, mas além disso, a gente tem ensinado a projetar coisas novas, né? Nossos alunos também aprendem conosco, certo? Eu tenho percebido que, às vezes, sempre tem aquela coisa, as vantagens e as desvantagens, né? Eu tenho percebido, por exemplo, que há muita coisa disponível na internet, mas, às vezes, eu acho que tem muita coisa que o aluno poderia ter aprendido na graduação. Aquele artigo que eu falei do Adriano Rolim et al., né? Aquele artigo mostra isso da necessidade de implementar mais formação na arquitetura, na engenharia ambiental, na engenharia civil, né? A respeito das soluções. E aí, às vezes, os alunos vão aprender isso fora. Não estou reclamando, de novo, tá? Eu só estou dizendo que eu acho que temos condições de já na universidade formar algo mais, tá? Por exemplo, aqui, inclusive, aqui é um amigo meu, o professor Roberto, ele disponibiliza, gente, se vocês não conhecem o canal dele, até mudou o nome, eu nem sabia que ele tinha mudado o nome do canal dele do YouTube. Ele tem, em função de algumas disciplinas dele da UFAL, ele criou cursos no YouTube de REC RAS e REC HMS, gratuito, gente, vocês não precisam pagar nada, não. Então, mas tem também cursos pagos, ó, esse curso aqui muita gente tem feito esse curso aqui, do José Costa. Tem outra, isso aqui, o LinkedIn ficou me sugerindo isso aqui, ó, aqui é já não sei onde é, não sei se é no Peru aqui, mas tem, o que não falta na internet são cursos. Mas às vezes eu acho que, às vezes, ou o aluno não faz isso na graduação pela vida corrida lá, e acaba depois pagando fora, ou a gente não oferta. Então, como é que a gente está formando nossos alunos? Outra coisa que eu tenho percebido
Tá bom, aprendem a usar esses softwares, maravilha, que bom, mas sabe o que é que está por dentro? A aprendizagem, eu botei aí, não é só apertar o botão e gerar gráficos, tá? Sabe o que é que está por dentro desse software? Mesmo que você não saiba a matemática pesada por trás, né, nenhum método numérico, mas sabe qual é a equação que está sendo usada? Qual é o modelo? Né? Esse modelo faz o quê? Quais são as limitações? Né? Eu posso usar um modelo em regime permanente para resolver qualquer coisa, uniforme, sabendo que tem que a água de um canal chega numa lagoa, chega no mar, a maré sobe, será? Né? Isso aí até no grupo lá de drenagem urbana, o professor Marco Aurélio da UFC fala muito, né? Ele defende o uso de alguns modelos lá, porque está na hora, né? Aí eu botei assim, será que a gente precisa mais legislação? Eu botei a pessoa entediada aí, porque, sinceramente, assim como tem muita pesquisa, me parece que a gente já tem legislação demais também, né? A gente tem uma disciplina aqui na pós-graduação, gestão da drenagem urbana também, que é a mesma ideia dessa de vocês, né? E aí o professor Vladimir, que criou essa disciplina, ajudei também ele a criar, mas ele que deu uma iniciativa, e ele preparou um slide que tem, ele cita, veja quanta gente já tem, né? Tem saneamento, já foi atualizada, decreto de regulamentação da lei de saneamento, tem a criação da ANA, que eu acho que eu não sei nem se eu coloquei aí, tem agora, com esse novo marco, a ANA já assume papel de regulação do saneamento também, lei de parcelamento do solo, estatuto da cidade, na famosa lei das águas e seu desdobramento, as leis estaduais, né? A resolução CONAMA, e cada município tem sua política municipal, tem seu plano diretor, tem seu plano municipal de saneamento, tem o plano diretor de drenagem urbana, tem um manual, enfim, eu acho que não falta não, né? Agora, claro, a gente é engenheiro, é chato, né, ler isso aí, né? Eu sei, eu reconheço, é chato ler lei, mas às vezes a gente tem que fazer um esforço e tentar entender o que é que está por trás dessas coisas, né? Recentemente, dias atrás, vamos dizer assim, né? Um mês atrás, hoje é dia 16, um mês atrás, né? A ANA publicou a sua resolução sobre serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais. Quem estava à frente, uma das pessoas que estava à frente é a Elisa, que eu falei, ex-aluna da UFAL e está lá na ANA, né? Então, ela, inclusive, no ENAL, coletou opiniões de gente, também de quem estava lá. Então, eu cheguei a dar uma lida rápida de um dia para o outro, todo mundo, né, que estava lá, ela distribuiu lá material impresso para a gente dar uns pitacos, né, para ver se ajudava também. Teve audiência pública, eu sei que teve participação efetiva do pessoal da UFMG também, então, recomendo também, tá interessante. São menos de 20 páginas, eu acho, mas tá bem interessante, tá? Eu acho que as prefeituras, o desafio agora é as prefeituras saberem disso, né? Como é que está andando isso aí, as agências reguladoras estaduais, municipais, agora estarem atentas para isto, né? Vou citar algumas coisinhas que a gente tem ao longo da história feito na UFAL. Eu confesso a vocês que eu não estou com, hoje, projeto de pesquisa comigo, não. Depois daqueles grandes projetos de pesquisa, fiz alguns da Fundação do Estado, aqui de Amparo à Pesquisa, mas aí eu acabei assumindo outra função também de 2018 até o ano passado. Eu estava como tutor de um grupo PET, não sei se alguém aqui é egresso de algum grupo PET, e isso toma nosso tempo. Eu acabei me dedicando muito ao PET, e aí a pesquisa ficou correndo em paralelo aos trancos e barrancos, e orientei tudo, mas não era como, não foi, digamos que os últimos anos não foram meu ápice. Estou tentando voltar. Então, assim, essas pesquisas que estão amarelo foram que eu coordenei, e as outras que eu participei. Geralmente, o professor Vladimir que estava à frente, né? Então, o MAPLU, por exemplo, foi a grande rede aí que ele coordenou, né? Ele era o coordenador na UFAL e o professor Nilo da UFMG era o coordenador nacional. Mas quando entrei na UFAL, em 2006, eu entrei via bolsa de fixação de doutor, não era professor ainda, e entrei com esse projetinho na a bacia do Riacho Reginaldo, que a gente estuda, né, uma bacia que a gente estuda muito aqui, né? Menos agora, mas já estudou bastante. Essa aqui foi da FINEP, o H2URB também, né? Em 2018 para frente, esses em amarelinho, eu procurei, eu agora fui mais para o lote. Eu passei uma época da minha vida indo muito a campo, sabe? Entrando em rio e instalando sensor de pressão e tentando calibrar swing, né? O swing e outros modelos, e enfim. Aí depois, com o tempo, eu fui mais reduzindo minha escala.
de 2013 até recentemente, eu estava mais no lote, assim, monitorando o lote. Peguei a casa da minha mãe lá, usei como um lote de pesquisa. Então, e também os trabalhos de biorretenção lá da UFAL, da nossa biorretenção, ajudei o Vladimir aí também nas pesquisas, né? Uns destaques que eu coloco, assim, a bacia do Riacho do Sapo, que é uma subbacia do Riacho Reginaldo, eu tenho muitos trabalhos com alunos meus, tenho tentado entrar nessa onda aí de simulação contínua em águas urbanas, que não é uma coisa comum. Drenagem urbana, águas urbanas, a gente costuma simular evento, né? Eu estou tentando ver se a simulação contínua dá bons resultados. Tem um artigo que está para sair aí, se Deus quiser, né, Altair? O Altair está aí, ó, que eu orientei no mestrado e agora está na ANA também, o Altair. A gente está tentando publicar resultados de TCCs e dissertações de mestrado no artigo na Rega aí, com simulação contínua. Tá? A gente já publicou em Enal aí, e assim, traçando inclusive curva de permanência em bacia urbana, viu? Então a gente está tentando ainda naquela ideia de não só estudar os eventos, mas estudar o todo, né? Um regime mais global de hidrologia, né? Há quem diga que o futuro a gente vai usar menos IDF e mais evento real. Os dados, gente, que eu instalei um pluviômetro na casa, vai aparecer aqui, eu acho. Em algum momento vai aparecer a foto. Eu instalei um pluviômetro na casa da minha mãe e já estou há 11 anos com esse pluviômetro. Então, é um pluviômetro de báscula que ele bascula, aí joga no datalog. Então, você pode discretizar o ΔT com o intervalo de tempo que você quiser. Aí, um aluno meu fez um códigozinho em Python, aí você fez lá uma gambiarra lá e a gente conseguiu discretizar, né? Por exemplo, essas simulações aqui, ó, ΔT de 5 minutos. Uma aluna minha, uma publicação, inclusive, na RBRH, criou uma série de 7 anos, para quase 7 anos de dados com intervalos de 1 minuto. Pense na... Né? Então, a gente tem tentado fazer simulação contínua para entender, para fazer um tipo de simulação diferente, né? Ela, no caso aqui, simulou esse reservatóriozinho com 1 metro de calha, com 3 metros quadrados de área de telhado, né, no swing. Aí chegou uns resultados interessantes, vocês podem ver aí, acessar aí o DOI aí. Esse pluviômetro que eu falei, eu instalei na casa da minha mãe em 2014, fiz alguns estudos lá. Eu tive um projetinho da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui, que eu montei na casa da minha mãe aqui, um pluviômetro e um vertedorzinho lá no fundo, aqui em cima, né? Aí, em 1 ano, eu monitorei a casa do jeito que estava. Na verdade, é um pedaço da casa. O quintal não entrou aqui, não, na jogada, né? Só entrou, na verdade, esse lado que está aqui em azul, tá aqui, área de estudo, né? Aí, no segundo ano, o primeiro ano eu monitorei do jeito que estava. No segundo ano, eu monitorei colocando uma calha e jogando direto na saída. E no terceiro ano, eu desviei a calha para o jardim. Desconectei o telhado, né? A gente não publicou isso em revista, não. Foi uma dissertação de mestrado. E aí, aqui está aqui, ó. Tem 3 cenários, né? O cenário sem calha, o cenário diretamente conectado, né, que é esse aqui, e o cenário desviando para o jardim, tá? Aí a gente tem uns resultados interessantes aqui, você vê aí a intensidade média dos eventos monitorados, e do lado de cá, a vazão máxima, né, de todos os eventos. Então, foi interessante perceber que houve mudança na vazão máxima para melhor, mesmo sabendo que, sobretudo, ó, quando você desconecta o telhado, que é o diagrama de caixa verdinho, né? O lado esquerdo é a intensidade. Por que eu quis entender a intensidade? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu peguei, o que é que eu esperava? Que quando eu colocasse uma calha e jogasse diretamente para o vertedor lá de medição, eu aumentasse a vazão máxima. Era o que eu esperava. Né? Porque antes a água caía no chão, ela ia mais lenta, o terraço aqui talvez amortecesse, talvez um pedaço desse jardim amortecesse, enfim. Mas aconteceu que, quando eu conectei diretamente no telhado, no vertedor, a vazão também diminuiu. Aí eu fui estudar, será que tem outra causa? Provavelmente foi isso aqui, ó. A intensidade dos eventos de um ano para o outro caiu, a intensidade média dos eventos caiu 54%, e aí, ou seja, nos 2 cenários,
o lote como estava antes e o lote diretamente conectado, o que influenciou foi a intensidade da chuva, não foi o fato de eu ter colocado uma calha e jogado a água diretamente para o vertedor. No entanto, quando eu jogo para o jardim, a intensidade média da chuva subiu um pouquinho, a 19%, e mesmo assim a vazão máxima caiu. Então, assim, isso foi um estudo experimental. E tem muito estudo de simulação numérica mostrando isso. Desconexão de telhado vale a pena, tá? Jogando para uma área de jardim e tal, a água, e você vê que tem muita coisa para ser estudada. Aí parece que é coisa óbvia, né? Mas tem muita coisa para estudar. Aqui em Maceió, tem, como eu falei antes, problemas de barreiras. A prefeitura aqui se preocupa muito quando vem a época chuvosa, porque, né, Maceió tem uma característica assim de tabuleiros com grotas e uma área plana. A área plana está basicamente na margem, na orla lagunar e na orla marítima. Tem uma área plana na parte de cima, mas no tabuleiro. E na transição tem umas grotas, assim, gente, muito ocupadas. Razões históricas, sociais, enfim. E nessas grotas, ao longo de muitos anos, era um Deus nos acuda. Chegar a época de maio para julho, agosto, meu Deus do céu, a gente fica, né, apreensivo. E aí, essa dissertação de mestrado orientada pelo professor Vladimir, que gerou um artigo na Rega, o aluno orientado dele era eu não sei se é ainda, mas o Davi, o David, não lembro agora, era da Defesa Civil. Então, ele pegou um tema que ele estava bem no dia a dia dele. E ele estudou limiares de precipitação que causam deslizamento. Não sei dizer a vocês se eles estão aplicando esses resultados. Eu imagino que sim, que o cara estava na Defesa Civil, defendeu nesse tema e deve ter levado esse conhecimento para lá, né? Então, ele conseguiu traçar gráficos com situações mais desfavoráveis, menos desfavoráveis a deslizamentos, com dados da ocorrência de defesa civil, de deslizamentos, e com dados de chuva. Então, ele conseguiu traçar esse gráfico, por exemplo, que ele mostra situações que podem alertar a prefeitura, né? E aí ele conclui algumas coisas aqui. Se você tiver 40 milímetros de precipitação diária com duração maior de 5 horas, em período sem chuva antecedente e tal, né? Isso é um limiar de precipitação, ou 24 milímetros de precipitação diária com acumulado, enfim. Aí ele vai discutindo isso no artigo, né? Assim, bem interessante. Isso é uma aplicação até que faz diferença aqui em Maceió, por exemplo. A gente hoje está com menos deslizamentos, né? Porque a infraestrutura da prefeitura tem feito contenção de deslizamento, estão estabilizando algumas encostas, isso aí tem ajudado. Né? Atualmente, né, já estou chegando no final aqui, eu estou orientando esses temas aí, esses 4 alunos. O Tiago, que é o último, na verdade é do Profiágua de Roraima. Né? Até o Ricardo foi convidado aí para a qualificação dele, né, Ricardo? Aí eu sugeri aí o nome do Ricardo, agora os outros 3 de cima são meus alunos, a Aline, Adalto e Sheldon, da UFAL mesmo. O Adalto a gente está tentando ver esses dados de pluviômetro, do pluviômetro que monitora há 11 anos, tem algumas falhas, então ele está estudando aí técnicas mais contemporâneas de preenchimento de falha para dado subdiário. A Aline está trabalhando com o pessoal da UFPE naquela startup de aproveitamento de água de telhado e como isso está melhorando a vida numa comunidade urbana vulnerável, né? O aproveitamento de água de telhado, se isso melhora, né, a vida, indicadores socioambientais. E o Sheldon está trabalhando a ACV. Aí eu tenho ajuda de uma colega, porque eu não entendo quase nada de ACV, e aí uma colega, ele está pegando a biorretenção, está tomando como referência uma biorretenção e aplicando análise de ciclo de vida, que é uma área, pessoal, muita gente está trabalhando com isso hoje em dia, e a gente está vendo como aplicar isso num dispositivo desse de drenagem. Aí minha colega é especialista nisso, a co-orientadora, a Karina, está ajudando bastante, né? E, enfim, e eu tenho o professor Vladimir, as últimas também, que nós dois que trabalhamos mais com esse tema aqui, a Daíse também trabalha, a Daíse até mais com, né, Daíse, depois você pode falar, a Daíse também tem trabalhado com o sistema de abastecimento, com essa parte de aproveitamento também de água de telhado,
Professor Vladimir, recentemente teve um aluno com modelo de regulação da drenagem urbana e análise de eficiência metabólica de uma cidade sensível à água. Os 2 alunos dele aí, os últimos estudos que ele vem desenvolvendo. Então, pessoal, assim, foi muito... muita reflexão que eu joguei, né? Eu levantei a poeira, assim, eu acho que a gente já está meio saturado de ouvir as mesmas coisas, que é importante, mas está na hora da gente refletir mais onde é que a gente pode atingir as outras pessoas, os poderes públicos, etc. Onde a gente pode, inclusive, na formação desde a graduação, não só a parte técnica, mas também outras habilidades, nossos alunos serem empreendedores também na área, quem sabe, também, que é outra coisa que tem se discutido muito nas engenharias. Nossos alunos serem consultores, empreendedores, inovações também nessa área nossa de águas urbanas, né? Tratamento, questão de alagamento, estruturas de aproveitamento, estruturas de tratamento, enfim, muita coisa pode ser feita. Aí tem meus contatos, né? Eu hoje estou no programa de pós-graduação em recursos de saneamento, estamos fazendo 20 anos agora, ontem foi nossa aula inaugural, iniciamos as comemorações dos 20 anos, aí alguns perfis meu e-mail, então vocês podem, quem quiser alguma coisa aí, pode mandar e-mail para mim, quiser os slides eu envio, não tem problema nenhum, mas dentro daquela ideia de que é um ponto de vista e vocês podem ir muito mais adiante do que eu mostrei aqui, certo? É isso, pessoal, aí vou parar aqui.